Fala, galerinha do canal, seja bem-vinda mais uma vez aqui, galerinha, no canal. Galera, antes de começar esse vídeo, eu quero deixar uma informação para vocês aqui, galera. Vou estar trazendo agora novos conteúdos, galera, isso mesmo, vídeos sobre jogos de Free Fire. Esse será os nossos conteúdo principal aqui do canal, ok, galera? Mas sempre vou estar deixando vídeo aqui também de dicas, vídeos aleatórios, ok, galera? E você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Você que está aqui vendo esse vídeo, deixa seu like, ative o sininho, porque quando você se inscreve, galera, você me incentiva a trazer mais conteúdo para vocês. E quando você deixa seu like, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e recomenda para outras pessoas. E você deixando o seu joinha, você será notificado de vídeos novos, de informações novas que estaremos trazendo aqui no canal, ok, galera? E vou comentar aqui também, galera, dessa tela inicial aqui, sobre essas skins. Veja que skins top, galera. Essa primeira skin aqui do meu lado esquerdo, do lado esquerdo do vídeo, essa feminina, galera, é a skin do passe de elite de junho, top de linha, galera. E a terceira skin aí é a masculina também do passe de elite. Agora, galera, essas outras skins aí, essa amarela e essa verde, galera, ainda não tem informação. Provavelmente ela vai vir aí na incubadora. Eu não sei ainda, galera. Mas quando eu tiver informação, eu trago aqui pra vocês, tá bom, galera? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, galera, entramos aqui no jogo. Deixa eu carregar a tela aqui, galera. Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse evento aqui, galera. Evento do meio do ano. Aqui nós temos aqui a primeira informação do dia 28 ao dia 2 de junho. Faça login e jogue partidas. E aqui tem a segunda informação de 1 a 2 de junho. Seja top 10 em qualquer modo. E do dia 28, a terceira informação do dia 28 de maio a 3 de junho, resgatar. Galera, essa primeira informação aqui do dia 28 de maio a 2 de junho... Todos os dias que você fazer login, automaticamente você vai ganhar estilhaço de cada personagem desse aqui, ó. Igual no caso hoje é o Clar, no dia 2 é o Antônio, e assim sucessivamente. E junto com o estilhaço você vai estar ganhando uma bandeirinha dessa azul aí, galera. Para você estar trocando pelos prêmios. E do dia 1º de junho a dia 2 de junho você vai estar jogando, ficando no top 10. Você vai estar ganhando aí esses copinho também para estar trocando aí pro prêmio, ok, galera? Então vamos entrar aqui na página pra gente ver aqui quais os prêmios que nós temos. Então, galera, aqui, ó, a gente tem essa mochila aqui, ó, que fala mochila rosa dourada, que eu, particularmente, galera, eu não gostei muito dessa mochila, galera, mas como é de graça, né, e o Free Fire tá dando, e essa palavra de graça me agrada muito, vamos pegar, né, galera? Tem também aqui essa máscara aqui, gemas preciosas também, que eu não curti muito, galera. E aqui, ó, você também com um copo, você pode trocar por bandeiras. E aqui tem as quantidades que você precisa de bandeiras e copos aí para trocar, galera. E tem aqui, que isso aqui me agradou muito, que é o ticket de diamante e o ticket de arma royale. A única coisa que eu não gostei aqui, né, galera, é que é limitado aqui, ó. Você pode só pegar 2. E isso aqui que me agradou muito, galera, que é essa caixa de arma aqui, ataque do tubarão. Não sei se vocês lembram aí que a gente ganhou a Scar aí por alguns dias no evento que teve anterior, galera. E eu curti muito. Eu tô querendo pegar a Famas, galera. Tô querendo pegar a skin da Famas, porque dentro dessa caixa aqui tem a Famas, tem a Scar. Se eu não me engano, tem a 12 velha e também tem a VSS, que é uma arma que eu não uso muito. E tem aqui também para você trocar pelos emblemas, galera. E aqui tem uns outros itens aqui, que é scanner e token de recompensa, ok, galera? Aí você vai juntando, ganhando, e depois você troca, galera. E eu vou explicar aqui como vocês fazem para ganhar cada item desse, galera. Essas bandeiras, galera, essa bandeira fica espalhada pelo mapa, galera. Fica espalhada pelo mapa junto com os loots. De acordo, você vai luteando, você vai encontrando essas bandeiras. Eu joguei 2 partidas hoje e já encontrei 24 bandeiras, galera. Não sei se vocês lembram, como fosse aqueles ovos azuis que a gente achava lá no mapa quando tava tendo a Páscoa aí, o evento de Páscoa. Então você vai encontrando aí, galera. Eu te sugiro que eu use uma estratégia, galera, quando eu tô focado assim na missão, nessas missões, eu caio sempre afastado no mapa, jogo solo clássico e caio afastado aí no mapa, né, galera? Em algum lugar aí que não tenha muita gente, você olha no avião, você vê um lugar que tem caindo muita gente, pra você lutear tranquilo, porque o objetivo aqui não é matar ninguém.
e sim coletar as bandeiras azuis aí, ok, galera? E esses copos aqui, como vocês viram aqui, ó, esses copos de suco aqui, ó, não sei se esse é o nome correto, você só vai estar conseguindo coletar ele aí a partir do dia 1º de junho, do dia 1º e dia 2 de junho, galera. Aí é só você chegar top 10, que é fácil, é só você colocar aí clássico aí no solo e é fácil, galera. Não tem segredo chegar no top 10. E é isso aí, galera. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês aí como fazer aí, para poder coletar aí essas bandeiras. E também para você saber como você deve fazer aí esse evento aí, ok, galera? Por hoje a gente vai encerrar o vídeo por aqui, galera. Eu agradeço aí a atenção de vocês até aqui. E não se esqueçam, galera, compartilhe o vídeo aí com pessoas, deixa o like, se inscreva e tamo junto e fui!